Prosseguindo no estudo de apologética cristã, defesa da fé, estamos na lição 1, vamos ao item 9.7. Gamaliel defende a postura judaica. Bom, Gamaliel, irmãos, ele é um homem que, segundo a história, tem muito a ser criticado, né? Ele era herdeiro de uma família de fariseus, de escribas, de rabinos muito famosos, tá bom? Ele seria, nos dias do Novo Testamento, o principal intérprete das Escrituras. Então, como intérprete das Escrituras, ele teria falhado feio, porque ele era para ter dito para os israelitas, para os fariseus, para os rabinos, a quem ele representava, sendo ele o grande destaque dos rabinos nesse período, segundo a história, era para ele ter afirmado que o Messias estava chegando. Por quê? Porque Daniel, ele deu uma data. Daniel, capítulo 9, quando você lê do versículo 24 em diante, você vê que Daniel falou, olha, desde a ordem para reconstruir Jerusalém, tá bom? Até o Messias ser tirado, ser morto, ele diz que seriam 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. E isso dá 483 anos. E nós sabemos, a ordem para reconstruir Jerusalém foi no ano 455, antes de Cristo, claro. Se você contar 483 anos, você bate no ano 29 da era cristã. Então Gamaliel era para ele ter falado para o povo, olha, o Messias está chegando. Pelas escrituras do Antigo Testamento, o Messias está chegando. Mas, provavelmente, Gamaliel, ou ele não tinha essa interpretação, não estudava o livro de Daniel, o que seria uma possibilidade muito pequena. Diz a história que a família deles eram pessoas que viviam para estudar e para ensinar as Escrituras. Então ele deveria saber, talvez ele não soubesse, mas provavelmente ele sabia, só não teve coragem de falar. Por quê? Falar que o Messias estava chegando resultava em perseguição dos Herodes. E aí nós temos um caso clássico em que um homem um mestre, ele decide não falar uma determinada verdade por risco, né, que ele teria de sofrer perseguição pelos Herodes, ok? Existe até uma tradição, uma história judaica, nós não temos como confirmar, mas diz que Gamaliel, ele era de uma família de rabinos que eram descendentes de Davi, como José também. Só que normalmente eles viviam escondidos, porque Herodes, o que havia perseguido Jesus quando nasceu, Herodes já havia mandado matar todos os descendentes de Davi, todos os descendentes dos Macabeus, porque ele não queria concorrência no reino, né? E havia a história de que o Messias viria, tanto que o Novo Testamento relata, quando aqueles magos vieram do Oriente, Herodes os chamou, e aí os intérpretes, né, os rabinos da época, eles interpretaram que o Messias nasceria na cidade de Belém. Entre esses intérpretes estava um homem chamado Hilel. Gamaliel é da família de Hilel. Segundo a história, esse Hilel era descendente de Davi. Ele tinha direito ao trono, mas eles nem falavam isso porque era um risco de morte, né? Um grande risco de morte. Então Gamaliel, nesse sentido, ele foi um mau intérprete. Ou então ele foi um medroso. Porque se você contar 483 anos desde a ordem para reconstruir Jerusalém, isso bate ali próximo do ano 29 da era cristã, que segundo a história foi o ano que Jesus morreu. Então ele tinha que saber isso. A data da morte do Messias, segundo Daniel, estava próxima. Ele deveria ter avisado ao povo.
Em nenhum momento ele fez isso. Ele deveria saber. E segundo a profecia, o Messias deveria morrer na Páscoa, na mesma hora do sacrifício do Cordeiro Pascal, que era a hora do sacrifício da tarde, ou seja, na hora nona. Isso tudo era para ele saber. Então era para ele ter, né, como grande rabino de Israel naquela época, como grande mestre, era para ele ter explicado isso para o povo. Pelo jeito não explicou, né? É o que nós concluímos, já que ele não aparece em nenhum momento falando sobre isso. Tá bom? Ele vai aparecer agora, depois que o Messias foi morto. Será que, aí observe o que eu estou dizendo, será possibilidade, será que ele vai ter essa postura agora, né, defendendo esses cristãos? Será que ele vai ter essa postura por estar com a sua consciência pesada, sabendo que pela profecia de Daniel, o Messias já teria que ter vindo e já teria que ter morrido? Então era uma grande evidência de que Jesus era o Messias. Pelo menos isso tendo acontecido já, era para esse homem ter despertado e usar aquela expressão popular, né? Colocado a boca no trombone. Mas ele não fez isso. Então, eu estou colocando aqui uma possibilidade dele defender aqui agora os cristãos por um peso de consciência, tá ok? Bom, então 9.7, Gamaliel defende a postura judaica. Atos capítulo 5, versículo 34. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Esse Gamaliel, vamos lembrar, o apóstolo Paulo, claro, aqui ele ainda não tinha se convertido, né? Mas o apóstolo Paulo diz que foi criado aos pés dele. A família do apóstolo Paulo era uma família de boa condição financeira. Eles haviam, segundo a história, ganhado o título, né, de cidadão romano, porque, segundo a história, antepassados do apóstolo Paulo lutaram numa guerra ao lado dos romanos contra os piratas que atacavam ali no mar Mediterrâneo. E como muitos judeus, né, esses judeus que lutaram ao lado dos romanos bravamente, os romanos deram o título a eles de cidadão romano. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Eu tenho esse título de nascença, eu não comprei, eu tenho esse título de nascença. Então era uma família também, certamente, de uma condição financeira boa. Porque, claro, Gamaliel, os mestres, eles viviam para ensinar. E você viver para ensinar, se você não for fazer outra coisa, você tem que ter uma remuneração, né, digna ao obreiro do seu salário. E ele seria o principal mestre de Israel. Ele era a pessoa para conhecer bem a profecia e dizer o que estava acontecendo. Olha, esse ano que nós estamos vivendo, segundo a profecia de Daniel, é o ano da morte do Messias. Ele tinha que ter falado isso. Então não falou. Será que foi ignorância? Será que foi medo? Ficamos no campo da hipótese. Não podemos misturar hipótese com teoria comprovada. Versículo 35. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la.
para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então, antes de ler o comentário, observe o que esse homem falou. Eu vejo por trás das palavras desse homem, sim, uma interpretação que eu digo, segundo o Antigo Testamento, dava para você calcular o ano da morte do Messias. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certamente João Batista sabia disso, porque a história trata Gamaliel como o maior conhecedor desse período do Novo Testamento. Eu digo que o maior conhecedor certamente era João Batista, porque assim como Gamaliel, ele era preparado para a vida sacerdotal, ele tinha que estudar as Escrituras desde menino, para ensinar. E sendo ele um homem cheio do Espírito Santo de Deus, certamente o Espírito de Deus havia lhe esclarecido, né? E eu digo que João Batista seria o maior conhecedor das Escrituras nos dias do Novo Testamento, tá bom? Mas Gamaliel, quando ele fala aqui e coloca a possibilidade dessa obra ser de Deus, ele sabia que esses homens seguiam um homem que se apresentou como Messias, porque Jesus Cristo teve um momento que ele falou claramente que em breve eles veriam Jesus vindo em glória assentado à direita do Pai. Então, naquele momento, Jesus se apresentou como Messias, claramente. Teve outros, como também na mulher samaritana, né, em que ela diz, o Messias, quando vier, ele diz, eu sou, eu que falo contigo, sou o Messias. Então, Gamaliel sabia que aqueles homens estavam pregando que Jesus era o Messias. Então, quando ele diz aqui, mas se é de Deus, no versículo 39, ou seja, se essa obra é de Deus, bom, eu coloco aqui a hipótese que esse homem, ele tinha calculado, porque dava para calcular. Hoje nós temos como calcular facilmente. Pegamos o Antigo Testamento, eu digo que eu saberia o ano, o mês, o dia e a hora da morte do Messias. A hora tinha que ser a hora nona, a hora do sacrifício do Cordeiro Pascal. O dia, claro, tinha que ser a Páscoa. A Páscoa era o 14º dia do mês de Nissan. Então o mês sabia também, olha, a hora, o dia, o mês. E o ano era contar 483 anos desde a ordem para reconstruir Jerusalém. Então, ainda que desse uma diferença de um ano para mais, para menos, o calendário judaico ele tem uma diferença para o nosso, mas eles reajustam esse calendário de 3 em 3 anos. Então, mesmo pelo calendário judaico, eles tinham condições de calcular. Se esse homem aqui colocou a possibilidade, se é de Deus, eu digo que esse homem, muito provavelmente, não está no texto, né? Mas eu digo que esse homem, muito provavelmente, ele calculou e ele sabia que o tempo do Messias tinha chegado, ok? Bom, o comentário diz, qual a postura correta que os israelitas deveriam ter em relação aos movimentos que surgiam, dizendo-se enviados por Deus? Eles não deveriam matar esses homens. Se o movimento era de homens, passaria, como outros que surgiram e passaram. Mas se o movimento vinha de Deus, eles não poderiam desfazê-lo. Vou dar uma pausa aqui para explicar uma coisa interessante a vocês. Eu comprei uma enciclopédia, já há bastante tempo, eu tenho ela aqui, Enciclopédia Judaica, em 10 volumes. E quando eu comprei a enciclopédia, eu peguei, tirei um dia, né, olhando todos os artigos dela, o índice, né? Fui lendo todo o índice até que eu cheguei no ponto de um índice, do índice que diz assim, os falsos messias. Aí eu falei, esse artigo eu não posso deixar de ler, né? Fui ler e ele cita vários homens que na história se apresentaram como messias, ok? É uma história bem interessante. E ele chega em Jesus, tá bom? E a enciclopédia é judaica, os judeus hoje não creem em Jesus. O que ela disse? Ela apresentou Jesus também como um falso Messias, tá bom? Mas ela botou uma nota lá interessantíssima. Ela falou o seguinte,
Todos esses homens que se apresentaram como Messias, eles causaram um grande mal para a nação de Israel, porque todos eles fizeram uma revolta armada e acabaram sendo mortos e causando muitos problemas. Um só homem não propôs uma revolta armada, ou seja, na linguagem dele eles dizem, né, de todos os falsos messias, o único que não propôs uma linguagem armada, uma luta armada, foi o homem chamado Jesus. Eu falei, esse testemunho já é um testemunho importantíssimo para eles, né? Um testemunho importantíssimo. E eles dizem, hoje o Messias vai restaurar o templo. A profecia não falava sobre isso. A profecia falava que o Messias pisaria naquele templo. Ageu falou claramente, né, que o Messias, no caso Yahvé, né, ele falou assim que ele viria, enviaria o seu anjo, né, o seu mensageiro, né, que é o Messias, e ele pisaria naquele templo. Então o judeu hoje, por exemplo, ele deveria pensar, ora, se a profecia diz que o Messias pisaria naquele segundo templo e aquele segundo templo foi destruído, então Jesus era o Messias. E se a profecia de Daniel contava 483 anos para o Messias chegar e ser morto, e esses 483 anos, 69 semanas, bate próximo do ano 29 da era cristã, então Jesus é o Messias. Mas os judeus hoje, qual é o problema deles? Eles consultam mais os livros históricos do que a própria Bíblia. Aqui eu estou citando história, estou citando Flávio Joséfo, citando rabinos que fizeram comentário na Septuaginta, mas são hipóteses, são possibilidades. O que vale mesmo são as Escrituras Sagradas. Se eles olharem para as Escrituras Sagradas, eles têm que reconhecer que Jesus é o Messias. Mas eles hoje consultam mais o Talmud, que é o livro que os rabinos interpretaram as Escrituras, né? É uma coleção grande, então eles usam mais o Talmud do que a própria Bíblia. E o Talmud tem explicações completamente diferentes. Por exemplo, o Talmud tem um homem chamado Maimônides, que ele diz que o Messias, quando vier, ele vai morrer. Normalmente ele não fala de um Messias eterno, diz que o Messias vai morrer e que os seus filhos continuarão reinando depois dele. Ou seja, a visão judaica hoje não é um Messias como Ageu profetizou, em que o próprio Yahvé disse, eu virei e pisarei nesse templo. Okay? Então a profecia fala do próprio Deus se manifestando. Isso é algo muito bonito. Então Deus viu que a humanidade só poderia ser salva por um sacrifício dele, inocente. É isso que está profetizado. Ok? Mas, como eu disse, os judeus até hoje continuam com essa visão errada, né? Essa visão errada é que eles, infelizmente, vão cair nas mãos do anticristo. Bom, o comentário prossegue. Não tem como o homem impedir a obra de Deus. Essa visão de Gamaliel é espetacular, ok? Mas eu disse, fica um questionamento na história. Será que Gamaliel tinha calculado, segundo a profecia de Daniel, o tempo do Messias? Será que Gamaliel observou que Jesus morreu como estava profetizado, né, nos 7 tempos determinados de Levítico 23, que deveria morrer na Páscoa, na hora 9ª, no mês de Nissan? Será que ele analisou tudo isso, chegou a uma conclusão que Jesus era o Messias, mas não teve coragem de falar, e por isso fez essa defesa? Eu coloco essa possibilidade, repito, por causa do versículo 39. Mas, se é de Deus, pronto, aqui. Ele colocou a possibilidade daquele movimento ser de Deus. Ele sabia que aquele movimento vinha de Jesus, que havia morrido na hora 9ª, na Páscoa, no mês de Nissan, 483 anos depois do que Daniel havia indicado, a ordem para reconstruir Jerusalém. Então eram muitos sinais.
um intérprete sincero das Escrituras, ele teria que reconhecer isso. Mas, repito, reconhecer isso geraria um problema em Israel. Mas o que o intérprete tem que fazer? Não importa os resultados, nós temos que falar a verdade. Vocês vejam, hoje eu vejo intérpretes das Escrituras que vão para debates na TV ou na internet. Ele se dirige a um representante de uma seita e chama ele de irmão. Somos todos irmãos. Eu sempre ensinei que adventismo do sétimo dia é seita. Como é que eu vou chamar eles de irmãos? Isso gera uma grande confusão. Eu sempre disse que Testemunha de Jeová é seita. Como é que eu vou chamar eles de irmãos? Então, observe que nós estamos vivendo um momento parecido. Gamaliel não teve coragem, tudo indica, melhor dizendo, corrigindo, Gamaliel tudo indica que ele não teve coragem de falar a verdade, porque sendo ele o grande rabino, o grande mestre da época, certamente ele sabia a verdade. E a grande possibilidade, a grande evidência de que ele sabia é quando ele coloca a possibilidade desse movimento ser de Deus. Porque se ele realmente seguisse o que as autoridades judaicas estavam falando, ele não diria isso de maneira nenhuma, que esse movimento é de Deus. Se ele falou isso, olhando para os acontecimentos anteriores da morte do Messias, tudo, então faz sentido pensar assim. Bom, e concluo com Isaías 43, versículo 13, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus faz essa pergunta maravilhosa, que na verdade é aquela pergunta que indica uma afirmação, né? Operando ele, ninguém impedirá. É claro que Gamaliel, ele era um especialista no Antigo Testamento, ele conhecia esse texto de Isaías e pode ter sido a base dele para essa afirmação.